E aí, pessoal? Então, vamos para a nossa segunda remessa de PET. Dessa vez, o governo de Minas mandou, junto com os PETs que ele elaborou, o PET de Educação Física. E agora a gente vai falar do PET do primeiro ano do ensino médio. Bem, eu vou especificar por semana para ficar mais fácil. É um PET bem denso, um PET bem grande, mas eu considerei que é um conteúdo bacana. Ele se correlaciona bastante com a língua portuguesa e com ciências biológicas. Então, a gente vai fazer essa interdisciplinaridade aí. Para a galera do primeiro ano, que está chegando agora no ensino médio, a dica é não desespera, lê com calma, analisa as questões, leia os textos, releia os textos, nem sempre a gente entende de primeira. E a partir do momento que fizer essa leitura, né, essa releitura, e começar a entender como que está mais ou menos funcionando, e aí você parte para as questões. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, e também recomendo que faça algumas pesquisas no Google, para ver algum termo que não conhece, alguma palavra que não conhece. É sempre interessante revisar isso. Semana 1. O que o governo traz para nós nessa semana 1? Ele começa trabalhando as questões de saúde mental, atividade física, faz um apanhado, né, sobre a colaboração da atividade física com as questões emocionais, de saúde mental. E aí ele sugere um texto, e esse texto ele vem dando 7 dicas para nós de como cuidar da saúde mental em tempos de pandemia. Então, nós vamos fazer uma leitura desse texto. É um texto muito simples, não é um texto muito complexo, então acredito que vocês não vão ter dificuldade. Depois que ler esse texto das 7 dicas, nós temos atividades para fazer. Então, a primeira atividade está na página 210. Na primeira atividade, nós vamos responder as 6 questões que tem ali. Então, como que o governo traz para nós essa solicitação? Ele pede para que a partir do texto que vocês leram sobre o isolamento social ou recolhimento social, né, que vocês façam a interpretação desse texto e tragam as respostas para 6 questões. Primeira questão: aponte como a tecnologia pode intervir negativamente. Segunda questão: aponte como a tecnologia nos ajuda. Terceira questão: como estou ajudando os familiares e amigos neste momento de quarentena? Quarta questão: como estou cuidando da minha saúde mental e emocional? Quinta questão: como estou cuidando da minha saúde física? E sexta questão: estou ficando muito tempo nas redes sociais? Isso está sendo bom ou ruim? Então, você vai responder essas 6 questões da primeira atividade. Depois nós temos a segunda atividade, que são técnicas para diminuir a ansiedade. Então, é um exercício básico de respiração, que a gente encontra ele no YouTube, inclusive tem até um link aqui de sugestão, mas é coisa simples. Você vai inspirar. O que é inspirar? Puxar o ar para dentro pelo nariz. Então, você vai contar até 4, puxando o ar pelo nariz. Depois que você puxar o ar pelo nariz, você vai segurar o ar dentro de você por mais 4 segundos. Então, eu puxei, parei e conto até 4. Depois que deu os 4 segundos do ar dentro do meu corpo, eu vou expirar esse ar, que é colocar o ar para fora por mais 4 segundos. Então, eu segurei. E aí, o texto sugere que você faça essa atividade por 10 vezes, que isso vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Então, qual que é a sugestão aqui? Toda vez que você tiver numa situação de ansiedade, você vai fazer esse exercício de inspiração e expiração para te ajudar a tranquilizar. A atividade oficial número 2, que está na página 211, ela vai trazer para nós uma sugestão, uma proposta de produção de texto. Então, de 10 a 15 linhas, vocês vão fazer uma produção de texto com o seguinte tema: como cuidar da saúde mental durante a quarentena.
E aí ele entrega para nós 3 charges. Essa charge aqui, essa e essa. Então ele traz 3 charges para que a gente leia e possa responder essa questão que vai ser nosso tema orientador das 10 a 15 linhas que a gente vai ter que produzir, tá bom? Então ele chama essa produção de parágrafo padrão e que ele deve conter na estrutura o tópico frasal, que é a ideia principal do texto. Então nele nós podemos ter uma afirmação, opinião do autor, que é você que está escrevendo, um dado ou estatístico, o que você quiser usar para embasar aquilo que você está afirmando. Depois, esse parágrafo padrão tem que ter o desenvolvimento, que é o desenrolar daquilo que você afirmou, né? Do seu tópico frasal. E no final, você vai colocar uma conclusão. Aí ele diz aqui assim, não é todo parágrafo que tem uma conclusão. Contudo, é normal que ela apareça em alguns casos. Então, qual é a sugestão? Se você quiser concluir com alguma sugestão ou com a sua opinião, você conclui assim. Se não, se a informação que você deu, você considera que já é completa e ela por si só se encerra, você não precisa colocar mais nada, tá bom? Então, essa é a atividade e aqui no PET tem as linhas. Para quem não tem o PET impresso, porque usa ele de forma digital, vai fazer isso no caderno, tá bom? E mandar foto para mim. A atividade 3 e a atividade 4 estão na página 212. Então, vamos para a atividade 3. A atividade 3 é um complemento da atividade 1 e da 2. A 1 contextualiza, na 2 a gente produz algo sobre e na 3 a gente vai escrever como que a atividade física pode contribuir para a saúde física e mental durante o isolamento. Então, você vai escrever. Aqui no PET nós temos a sugestão de 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, você vai ter 5 linhas do seu caderno, para quem não tem o PET impresso, para dizer para mim como a atividade física pode contribuir para a sua saúde física e mental durante o isolamento social. Na atividade 4, nós temos uma tira do Armandinho. Eu vou ler a tira para vocês. Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Então, é uma tira do Armandinho dizendo sobre o que ele aprende na escola. E a sugestão da atividade 4 é: escreva sobre o que você está sentindo falta, seja na escola, nos movimentos de lazer com amigos e familiares ou durante as práticas de atividade física e esportivas durante o isolamento social. Então, você vai escrever de forma sucinta, não precisa ser nada muito grande, do que você mais está sentindo falta. O Armandinho diz que ele está sentindo falta dos amigos, das brincadeiras, dos professores e das outras coisas que ele aprende na escola. E você, está sentindo falta do quê? E no final, nós temos uma atividade opcional da semana 1 ainda, que eu tô falando, que é um vídeo no YouTube com o título Como Estudar Sem Perder o Foco e a Concentração. Então, esse vídeo vai dar algumas dicas de como que você vai estudar, né, sozinho agora, de forma autônoma, né, com o apoio dos professores, mas infelizmente não é pessoalmente, né, de forma remota. Então, como que você vai estudar sem perder o foco, manter sua rotina e conseguir concluir as atividades que estão sendo solicitadas para vocês, tá bom? Então, essa é a semana 1. Nós vamos agora para a semana 2 do PET de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. E aí, a semana 2, ela começa trazendo para nós o tópico vacinas. Então, nós temos um texto que fala sobre a importância das vacinas. Esse texto traz alguns exemplos de algumas vacinas, né, algumas curiosidades de algumas vacinas que já aconteceram, acontecem e que foram para nós a salvação, né, que evitaram mortes e doenças. Então, ele traz cachumba, rubéola, hepatite viral e sarampo. São os 4 exemplos que esse texto traz para nós das vacinas que nós já temos hoje e que, lógico, surgiram a partir de algum surto dessas doenças, a partir do estudo e, consequentemente, da criação da vacina para que a gente pudesse criar sistemas de imunidade contra esse vírus. E aí,
pensando nessa questão da vacina e das fake news sobre as vacinas, né, que hoje nem tanto, mas no começo do ano passado e no final do ano retrasado foi um boom sobre os movimentos anti-vacinas, a apostila, o PET traz para nós, na página 215, um texto falando sobre as fake news da vacina, com o título "Estamos vivendo uma nova revolta da vacina?". Basicamente, o que foi essa revolta da vacina? Em 1905, na cidade do Rio de Janeiro, teve o surto de varíola, então o governo criou uma lei obrigando que toda a população fosse vacinada contra a varíola. E por causa disso, teve uma revolta da população que gerou grandes problemas sociais contra essa lei e contra a vacina que prevenia a varíola. E aí, o título do texto é: "Estamos numa nova revolta da vacina?". Esse texto foi retirado do caderno Enem, de um jornal famoso aqui do nosso estado, e são 3 páginas de texto. É um texto muito bom, informativo, para os alunos, né, que gostam de participar desses debates sobre a importância da saúde, das questões epidemiológicas. É um texto excelente, recomendo a leitura. Atividade 1 da semana 2. Então vamos lá. A primeira parte da atividade, ela vem querendo saber de questões pessoais. Então a primeira pergunta que ela faz: você possui cartão de vacinação? Todos nós, quando nascemos, já saímos do hospital, da maternidade, da Santa Casa, com essa recomendação das vacinas, né? A gente sabe que todos nós devemos nos vacinar. Então, já no começo da vida, já temos inúmeras vacinas para tomar. Então, o correto seria que você tivesse esse cartão de vacina. Então, a pergunta é: você tem um cartão de vacina? Segunda pergunta: você sabe se suas vacinas estão atualizadas? Como assim? Nós temos um calendário nacional de vacinação. Você sabe se você está cumprindo esse calendário nacional de vacinação? Questão 3. Como ela é maior, eu vou ler. Você sabia que a melhor forma de utilizar o seu cartão de vacinação é procurando uma unidade básica de saúde mais próxima da sua casa? Então, leve seu cartão de vacinação. Se você não tiver, você receberá um na UBS, Unidade Básica de Saúde. Mantenha-o sempre com você e atualizado. É imprescindível levar um documento de identidade com foto e, no caso de crianças, certidão de nascimento. Próxima questão. Sempre que estiver aberta uma campanha de vacinação, leve seu cartão. Ele contém o registro do seu histórico vacinal, facilitando o acompanhamento das vacinas que serão necessárias ao longo da vida. Então, qual que é a tarefinha aqui? Você vai comparecer ao seu posto de saúde, usando máscara, respeitando as regras do isolamento social. Por que você vai fazer isso estando em isolamento social? Porque é importante você verificar se você está imune às demais doenças que nós temos aí na sociedade e que elas já possuem vacina. Então, qual que é a preocupação? Para além da Covid-19, né, que é a doença que nós temos causada pelo coronavírus, é que as outras também sejam combatidas. Então, nós temos campanha da influenza A, que é H1N1, da gripe comum, também já temos vacina, e a campanha está em acontecimento. Então, a recomendação é que você se imunize também contra essas, porque a gente só não pega se a gente tomar a vacina para se imunizar, beleza? Atividade 4. Compartilhe essa informação com seus familiares. Ajude seus pais e irmãos a verificarem o cartão de vacinação. E aí, tem aqui a dica que eu falei para vocês das campanhas. E aí, nós temos um quadro que indica quais são as campanhas que estão vigentes. Então, ó, estamos na campanha de imunização contra a influenza e contra o sarampo. No site do Ministério da Saúde, você terá acesso ao calendário nacional de vacinação, além de outras informações para a sua saúde. Então, o site é www.saude.gov.br/saúde-d-a-z/vacinação/calendário sem acento, vacinação, #adolescente. A saúde é sem acento, a vacinação é sem cedilha e sem tio no ar, beleza? Tudo junto, sem espaço, sem acentuação. Aí vocês vão acessar esse site, para quem pode, lógico,
e verificar quais são as campanhas que nós temos lá. E se você já compareceu ao UBS para tomar a vacina. A atividade 2, página 219. A atividade 2 traz para nós uma tabela. Vou tentar mostrar a tabela aqui. Não sei se ela vai ficar visível. Foca aí, celular. Essa tabela que trata sobre a vacinação contra a influenza em Minas Gerais 2020, ou seja, neste ano. E aí ele traz para nós um dado. Qual o dado que ele traz? Que a estimativa do IBGE é que a população de Minas Gerais está em torno de 21.168.791 habitantes. Essa é a população estimada em Minas Gerais, estado que nós moramos, tá? E aí o gráfico, essa tabela aqui abaixo, ela traz o número de doses aplicadas em Minas Gerais na campanha da influenza 2020, esse ano. Então, nós temos, na primeira fase foram idosos e trabalhadores de saúde. Nós temos 2.694.009 idosos que foram vacinar. Trabalhador de saúde, nós temos 509.296 trabalhadores da saúde que foram vacinar. Na segunda fase, que é o segundo grupo que ia vacinar, nós temos indígenas, eles foram 6.437 pessoas, população privada de liberdade, presídio, APAC, 35.709, funcionários do sistema prisional, 11.333, forças de segurança e salvamento, 44.575 pessoas, caminhoneiros, 51.908 pessoas, motorista de transporte coletivo, 23.671, portuários, 413, pessoas com doenças crônicas, 594.258. Esse é o número por categoria das pessoas que participaram da segunda fase. Terceira fase, crianças, 45.319 crianças. Portadores de deficiência, 5.133 pessoas. Gestantes, 2.651 pessoas. Puérperas, 3.238 pessoas. Depois, a segunda fase da terceira etapa, professores, 7.954 pessoas. Adultos de 55 a 59 anos, 70.821 pessoas. E outros grupos sem comorbidades, 18.201 pessoas. Somando isso tudo que eu falei, que é o que a tabela traz para nós temos 4.134.926 pessoas que foram vacinar aqui em Minas em 2020 na campanha da influenza A. E nós temos 21.168.791 habitantes. Foram vacinar 4.134.926 habitantes. E a pergunta dessa primeira questão é possível considerar que a população está aderindo à campanha de vacinação contra a influenza? Por que está perguntando isso? No número de mais de 21 milhões de habitantes, nós tivemos 4 milhões de habitantes que foram vacinar em Minas Gerais. Então, essa é a pergunta, você vai responder ela para mim. Tem um espaço embaixo da tabela. Você acha? Por quê? Justifique sua resposta. Atividade 2, número 2 da atividade 2. Se a atividade física é importante para manter um corpo ativo e saudável, será que precisamos das vacinas para evitar os invasores, vírus e bactérias que nos deixam doentes? Por quê? Você vai dar sua opinião e justificar. Número 3 da atividade 2. Você considera que as fake news dos grupos anti-vacina prejudicam a adesão da população nas campanhas de imunização? Justifique. 4. Por que precisamos falar de vacinação no componente curricular da disciplina Educação Física? Converse sobre isso com seus familiares e amigos. Atividade 3 da semana 2 do PET de Educação Física do primeiro ano, página 220. Atividade 3 traz 5 questões para nós. A primeira questão é sobre o texto lá do começo do PET, da revolta da vacina. Então, você vai ler o texto e vai responder a questão número 1. É uma questão de múltipla escolha,
Então, você vai ler o texto e escolher qual é a resposta de acordo com a pergunta que a questão número 1 está fazendo para você. A questão 2 da atividade 3 é uma tirinha que você vai ler a tirinha, interpretar e você, da mesma forma da questão 1, você vai escolher uma resposta de acordo com a pergunta feita para a questão 2. E assim, nas questões 3, 4 e 5, segue também as opções de múltipla escolha. Você vai ler e vai marcar a opção correta. Então, essa é a atividade da semana 2 do PET de Educação Física do primeiro ano. A semana 3 do PET de Educação Física do primeiro ano, ela vem falando sobre a tecnologia na prática de atividade física, na prática de esportes. E aí, o mais interessante que a gente pode observar é que o texto faz um vínculo, né, um link, uma ligação, também com a tecnologia que está presente no nosso dia a dia e não apenas nas questões de atividade física, tá bom? E aí, esse texto problematiza a questão dos aplicativos que nós temos, que ajudam na atividade física, que instruem durante a atividade física, fornecem dados, gasto calórico, distância percorrida, velocidade média. E aí, vem fazendo um questionamento sobre a necessidade ou não de se excluir os profissionais que instruem essa área, médico, professor de educação física, fisioterapeuta, se esses aplicativos, eles têm a capacidade de excluir a atuação desses profissionais. Então, o texto traz uma problematização bem interessante. Então, você lê, se você não entender logo de primeira, você dá uma pausa, faz uma segunda leitura. Quem sabe até faz aquele exercício de respiração para tranquilizar a ansiedade, né? Que é sugerido lá na atividade 1 do PET. E aí você dá continuidade, tá bom? Mas não tem mistério, é um texto bem tranquilo. A atividade da semana 3, a primeira atividade da semana 3 do nosso PET, ela vem com uma tabela pedindo para que você descreva quais são os produtos tecnológicos que auxiliam. Na primeira coluna, na coluna da esquerda, a tecnologia nas atividades físicas. Então, quais são os produtos que auxiliam a atividade física e quais são os produtos tecnológicos que ajudam nas tarefas do dia a dia. Então, na tabela da esquerda, né, no quadrado da esquerda, são as tecnologias que ajudam na prática de atividade física e na tabela da direita, no quadrado da direita, as tecnologias que ajudam nas tarefas do dia a dia. Na segunda atividade, eles colocam para nós uma charge de 3 pessoas correndo e uma delas se destaca nessa charge. E aí, qual é o enunciado, né? O que se é pedido? De acordo com a imagem abaixo, qual a sua opinião em relação aos aparelhos tecnológicos utilizados na prática de atividade física ou esportiva? Então, você vai analisar a charge que eles dão aqui e aí você vai responder qual que é a sua opinião em relação aos aparelhos tecnológicos nas práticas de educação física. Então, ó, o PET nos oferece a figura, que está aqui, e logo abaixo as linhas, vou contar as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então, você, em 7 linhas, vai dizer qual a sua opinião. A atividade 3 vem fazendo questionamentos sobre você. Então, ela pergunta: você já utilizou algum dispositivo eletrônico ou aplicativo para realizar alguma prática de atividade física? Conhece alguém que faça uso dessa tecnologia? Então, hoje, por exemplo, a gente tem os relógios que a galera usa. Para quem não usa o relógio, a gente tem aplicativos do celular, por exemplo, o Strava, mas também tem o Samsung Health, que é um aplicativo também que tem praticamente a mesma finalidade do Strava. Então, você usa esses ou outros aplicativos? Ou você conhece alguém que usa esses ou outros aplicativos? E aí vem: em sua opinião, os aparelhos são confiáveis e podem ser utilizados sem orientação de um profissional? Professor de educação física, fisioterapeuta, médico. Pesquise sobre alguns fatores de risco que podem ocorrer quanto ao uso sem orientação de tecnologias durante a prática de atividade física. Então, se eu fazer essa pesquisa e responder a questão 3. Questão 4. Após a pesquisa da atividade 3, crie uma campanha de conscientização quanto ao uso de tecnologias nas práticas de atividade física. Essa campanha você pode fazer um desenho para tentar essa conscientização, você pode fazer uma frase de impacto, você pode sugerir um modelo de outdoor, um modelo de panfleto, aí fica a seu critério, tá bom?
No final do nosso PET, ele coloca um anexo 1, que é um Tangram, com a sugestão de que a gente volte, né, à época que a gente não tinha tecnologia. Então, se a gente pensar, os nossos pais, quando eles nasceram, não existia celular. Quando eu nasci, não tinha celular. O celular surgiu na minha adolescência. E aí a gente pensar nessa época que a gente não tinha esses equipamentos eletrônicos, como que as coisas eram feitas. E aí eles sugerem um Tangram, que é um quebra-cabeça milenar. Então eles dão um modelo de Tangram aqui no PET e pede para que vocês recortem esse Tangram, colhem esse Tangram num papelão ou, né, num papel de gramatura mais grossa, para que você faça a montagem desse Tangram. Semana 4 do PET 2 de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. O que nós temos para essa semana, para essa quarta semana do nosso PET? Nós temos um texto que vem com o título fazendo uma pergunta para nós. Exercícios físicos ajudam a controlar o estresse e melhorar a imunidade? Então, traz uma contextualização para nós a partir desse questionamento. E aí, é um texto pequeno, de uma página só. Na página 230, nós vamos conversar e fazer algumas atividades sobre a questão da atividade física, tá bom? E aí, o que o PET traz para nós na página 230? Ele traz uma sugestão de atividades que nós vamos conseguir fazer em casa. Então, é um treino que a gente vai fazer esses movimentos por 30 segundos. E aqui tem as atividades com a explicação e a ilustração do que nós vamos fazer. A primeira atividade é a corrida estacionada. Então, você vai correr no lugar por 30 segundos e dar uma pausa. Qual é a recomendação dessa atividade física? Para quem é iniciante, vai fazer 2 vezes. Para quem é intermediário, 3 vezes. E para quem é avançado, 4 vezes. Tá bom? A segunda atividade é corda imaginária. Então, você vai pular uma corda sem ter corda. Então, você vai imaginar uma corda e você vai fazer um movimento de pular corda também por 30 segundos. A próxima é o agachamento. Aquele agachamento que a gente faz parando as pernas uma lateralmente à outra, um pouco aberto para ajudar no equilíbrio, o espaço entre uma perna e outra. Você vai fazer o agachamento, mantendo a coluna reta, levantou mais uma vez, levantou por 30 segundos, conforme a orientação que está aqui para nós no PET, e 2 repetições. No final da página tem uma recomendação de que você mantenha os hábitos saudáveis de prática de atividade física em casa, mesmo em tempos de pandemia, para poder ajudar na sua saúde mental, no seu sistema imunológico e também no seu corpo, no seu físico. E aí, o nosso PET encerra nas páginas 232 e 233. Nessas páginas, nós temos questões que caíram em vestibulares, em Enem, né, das universidades mais famosas do nosso país. E aí, a sugestão é que vocês leiam essas atividades, esses enunciados, com calma, com tranquilidade e escolham uma resposta. Todas as questões da 1 até a 5 são questões de múltipla escolha, ou seja, você vai ler o enunciado e conforme ele te pede, ou questão certa ou questão errada, você vai escolher uma e vai marcar. Beleza? Boa sorte!